and gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e o Ju Torres. Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Bem, olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast Absurdo. O assunto dessa semana é sobre o tempo e as suas mais incríveis variáveis. Falaremos do tempo de vida, dos tempos bem vividos, a medida do tempo que transformamos em experiência e também do bendito tempo cronológico, puro e duro, que passa a correr. Mas o tempo é um assunto tão vasto que às vezes esquecemos de pensar que existe uma diferença entre o tempo gasto, o tempo perdido e o tempo livre. E, por favor, me digam se ele está livre ou ainda está confinado, né? Para a nossa conversa de hoje, que rolará solta, mas com cronômetro, obviamente, temos dois convidados que certamente têm muito a nos dizer sobre o tempo deles, o tempo perdido, o gasto, como lidam com o tempo e como fazem o bom usufruto dele. Cláudia, apresenta. Passando a palavra. Não, pronto, continuando na causa, a única, a última pelo menos, vou começar por apresentar a Ana. Das línguas a literaturas modernas ao jornalismo, porque é preciso sair das bibliotecas, e apesar de ser mais conhecida por apresentar as manhãs da 3 e Precisamos de Falar, da Antena 3, atrevemos-nos a dizer que o fio condutor aqui talvez seja a palavra, seja ela escrita ou falada. Da rádio à imprensa, à televisão, passando pelos livros, a Ana é jornalista, locutora, apresentadora, autora, cronista e guionista. Reservada, nós tentámos fazer algum stalking, mas não tivemos um grande sucesso. Sabemos que é uma melómana voraz, uma cinéfila confessa, espectadora curiosa de tudo quanto é fenómeno pop e recém-mamã. Parece pouco para descrever muito que já fez, e o tanto que é, mas porque falar é mesmo preciso, vamos deixar o resto para a conversa e nas tuas próprias palavras. Bem-vinda, Ana. Obrigada. E na outra janelinha temos o Paulo Furtado, que está na cena musical desde sempre, dos Teddy Boys dos anos 90, inaugurou o milénio com os Reagan e hoje é mais conhecido como The One and Only Legendary Tiger Man. Mas não é tudo, aliás, nunca é. Músico, realizador, produtor, performer, autor e a nossa tradição de Natal preferida. Conhecer o seu trabalho é também mergulhar em som, fúria, de fazer, de viver, de acontecer, em ambientes carregados de energia e estilos bastante cinematográficos. Hoje seria tempo de estar no MoMA, não está? Está aqui, nós fizemos o melhor stalking contigo, mas vamos tentar fazer este tempo valer a pena para ti. Bem-vindos, Ana e Paulo, muito obrigada uma vez mais por terem tirado o vosso tempo para estar aqui connosco. Bem, obrigado pelo convite. Obrigada. Isto é tempo ganho, não é tempo gasto, de certeza. É isso. Esse é um dos temas, Olha, mas uma pergunta para começar agora. Com o passar do tempo, com a idade, estamos mais conscientes ou mais inconsequentes? Passa a bola. Ora bem, vou dizer que eu gostava de dizer que estava mais inconsequente, mas não. Apesar de tudo, eu acho que o fio condutor da minha vida é bastante... prova um bocado que nós não estamos condenados a fazer certas coisas só porque temos uma certa idade, ou seja, talvez por eu ter vivido os meus 20 anos de forma muito pacata, tive uma relação estável na altura, saí de casa, era uma boa menina, etc. Quando fiz 30, soltei a franga e vivi uma segunda adolescência, portanto, aquela ideia do 30, já sou uma adulta e não sei o quê, não, aí fui realmente inconsequente. Agora que fui mãe, eu gostava de vos dizer que continuo a ser a mesma maluca de outrora, mas não sou. Estas olheiras já não são da má vida. E o Paulo? Eu não sei o que te responda. Não, acho que não estou mais inconsequente agora. Apesar de eu sempre ter sido uma mistura muito equilibrada de inconsequência radical,
com um foco de trabalho radical também. E por mais estranho que isso pareça, isso foi sempre mais ou menos assim desde os meus 16 anos, ou seja, sempre fui senhor de uma grande inconsequência, mas ao mesmo tempo com um grande foco para levar em frente, É bom. digamos assim. E houve um momento, um clique para que vocês, os dois, pensassem, ups, fiquei adulto. Agora, oportunidade? Pá, não há um momento, não há de todo um momento. Eu acho que eu falo sempre agora um bocado da experiência de ser mãe, porque eu acho que de facto isto sim empurra-te um bocado para uma sensação de idade adulta. Eu lembro-me que nas vésperas de parir eu escrevi uma crónica para uma revista em que falava de que o meu maior medo era perder um bocado a minha voz interior e achava que ia passar assim por uma espécie de metamorfose. Na verdade não passas por metamorfose nenhuma, continuas a ser a mesma miúda que eras, só és obrigada a ser mais responsável porque tens um ser ao teu cuidado e por amor fazes isso, mas no entanto sinto ainda em mim, pá, pintei o cabelo de cor-de-rosa, isto é estúpido, mas isto são coisas que se associam um bocado à juventude e eu até estava a dizer, pá, eu quando era miúda tinha madeixas às cores e tal, e a minha mãe dizia coisas tipo, não devias fazer isso, olha que depois os dealers vão atrás de ti. Então, uma vez disse-me isto. Mas eu fazia na mesma, etc. E era um statement. E eu agora, enquanto estava de quarentena, quando fiz precisamente 41 anos, estava em casa e para me entreter pintei o cabelo de cor-de-rosa e sinto um conforto a fazê-lo que não sentia quando era miúda, porque a minha mãe me dava na cabeça e porque aquilo para mim estava muito autoconsciente, não é? Tipo, estava ali a passar uma mensagem e agora só faço as coisas porque me apetece. Isso é a coisa fixe de ser adulto. Todo o resto, a parte logística e burocrática, pá, odeio e continuo a não perceber nada e continuo a recorrer muitas vezes à minha mãe para ela me explicar coisas relacionadas com, pá, impostos e questões práticas da vida e ela continua a chamar-me a atenção para eu ir aos médicos e coisas assim, enfim, pronto. Somos miúdos até mais tarde, a nossa geração é muito, eu costumava dizer demasiado filha para ser mãe, agora já não posso dizer isso, mas tinha muito essa sensação, sim. Mas há uma coisa que nós estivemos a ler antes de avançarmos para este episódio, porque a ideia do tempo, isto é outra coisa meio off the record, eu fiz 40 anos agora há uns dias. Então Parabéns! Parabéns! Parabéns às duas! Sim, obrigada. Pois. Isto para mim é uma espécie de soft opening, porque eu ainda não percebi se vou cancelar os 40 este ano também, como tudo o resto, e só faço para o ano, não sei, estou aqui na dúvida. Acho que eu pensei nisso, eu acho que devia-nos ser devolvido, ou seja, não devíamos fazer anos só para o ano. Eu agora ficava com 40 e tu ficavas com 39 e depois para o ano ajustávamos as contas, porque este ano não está a ser bem vivido, não é? Não é essa, olha, isso é outra coisa, a ideia do tempo cronológico e do tempo, ou seja, o tempo de quantidade e o tempo de qualidade. Nós claro. Nesta coisa agora, neste vórtex estranho de coisas, estamos todos aqui um bocado baralhados de se isto, o que é isto? Bem, isto no fundo são os nossos tempos, não há como negar isto, nós estamos a viver, é o nosso presente. Por outro lado, isto parece. Mas como é que vamos recordá-lo? Isso foi uma questão que me veio muito à cabeça. Justamente. Eu vou-vos dizer uma coisa, que houve uma altura em que eu estava a jantar com o meu marido e estávamos a falar disto e confessámos que vamos ter uma certa nostalgia em relação a este tempo horrível que estamos a viver, porque por mais horrível que esteja a ser, isto teve uma intensidade universal, assim, um senso de comunhão universal e uma intensidade estranhíssima que me fez, tipo, em momentos, até ouvir música com outros ouvidos. Isto é horrível, não devia haver pessoas a sofrer com isto e a pagar por esta experiência, mas sendo uma experiência dolorosa e triste e de medo e de ameaça, etc., epá, sinto que também houve assim momentos de contacto connosco próprios e de contacto com o tédio também, que é uma coisa que nós temos, epá, que subestimamos muito hoje em dia, não é? Porque temos muita ansiedade e porque não conseguimos estar parados, não é? E queremos ocupar o tempo e enchê-lo com tudo e não... Pá, e às vezes olhar para uma parede é a coisa mais... Pá, e o Paulo até falará melhor disto do que eu, porque é um terreno muito fértil para a criação, não é? Creio que na cabeça de um músico também
Pá, se tivesse um bocado, não sei, tipo, se estivesse sempre a consumir e naquela voracidade, se calhar não tens aquela presença de espírito para teres uma ideia, não é? Mais ou menos, quer dizer, eu por acaso não, a semana passada finalmente consegui compor uma canção. Ou seja, tive 2 meses e meio fundamentalmente a estudar e a estudar uma série de coisas que eu sempre queria estudar, mistura, masterização e aprofundar conhecimentos de harmonia e de uma série de coisas que eu nunca tinha tempo para fazer, porque estava sempre de um lado para o outro a fazer coisas. E isso foi super fixe. Isso de algum modo ocupou-me um espaço que às vezes não é coabitável no cérebro ou não há espaço que chegue pelo menos a ser um bocado assim. Quando estou num foco de aprender, não estou exatamente num foco de criar, são processos separados e depois às vezes leva um bocadinho a voltar à criação. Mas fiz uma série de peças mais ou menos abstratas e curiosamente eu não sei se isto vos aconteceu ou não, mas agora que já passou, ou pelo menos passou esta fase do período obrigatório de confinamento e começas a sair e começas a olhar para um calendário que tenho ali na parede com X dos dias que estivemos aqui, que não fui eu que fiz o X, foi a minha companheira, mas de algum modo há esta coisa do tempo que está aqui à minha frente e que está fisicamente real, não é? Eu ao mesmo tempo senti que passou muito depressa e senti que às vezes os dias e as semanas passavam também ao mesmo tempo muito devagar e muito depressa. De repente estávamos no final do dia e já vez final do dia. Isso foi super estranho e estranho não os dias ao mesmo tempo, semana, cada dia em si. O tempo estava meio derretido e meio fundido, os dias uns nos outros, era assim. Ao mesmo tempo os dias eram muito grandes, conseguia fazer muita coisa, mas depois a sequência com que eles passavam era muito rápida. De repente passaram 60 e tal dias fechado em casa, em que é uma coisa muito surreal e muito estranha e acho que realmente o tempo começou-se a contar de outra maneira e começou a funcionar de outra maneira para mim também. Há muito esta coisa do próprio Einstein com a sua teoria da relatividade, é esta coisa do tempo relativo, não é? Absolutamente. Ele acontece, é sequencial, no entanto é vivido de uma maneira tão diferente. Claro. Sim, aliás, eu estava a dizer isto do tédio, mas eu não tive tédio nenhum, porque eu estava com um puto de 6 meses, que agora já tem quase 9, a crescer numa fase de crescimento alucinante e que te faz, para já teres uma rotina, estás muito entretida, estás distraída do que se está a passar um bocado no mundo. E depois, por outro lado, tens uma criatura que não se importa de ficar em casa e para quem os dias nunca são iguais. E que ainda por cima manifesta fisicamente o passar do tempo de uma forma incrível, porque ele já está com uma cara diferente do que estava no princípio do confinamento. É tipo um espelho do tempo que passou, mas depois na tua cabeça foi mais rápido. Lá está, é um elemento que faz com que tudo mude. É completamente relativo, sim. E vocês não acham que, pelo menos para mim, eu acho que se eu tivesse passado esse tempo agora de confinamento, há 10 anos atrás, eu ia estar muito pior. Eu ia estar muito mais ansiosa, muito mais insegura. E pois não tinhas estas tecnologias, não é? Quer dizer, há 10 anos tinhas já, mas... Mas eu acho que também a cabeça da gente está um bocado mais... Sim. Porque, tipo, eu, no meu caso, também tive o meu negócio todo cancelado e fiz, primeiro, céus, acabou tudo, não tenho mais. E depois você entra num autoconvencimento de que, assim, peraí, deixa eu ficar parado um bocado para as coisas irem se construindo. E eu não sei se isso vem com a maturidade ou não. Sim, mas sim. Claro. Também vem com a necessidade de adaptação, não é? Porque isto é tudo muito novo para toda a gente. Aconteceu e não há como negar, não há como fugir disto. Está aqui, ou lidas com isso, bem que podes enfiar atrás do sofá ou debaixo do tapete, mas isso não vai dar em nada. E uma das coisas que em conversas que tem surgido muito é que esta ideia de agora de planear, não é? De como é que nós vamos voltar a ter uma relação mais ou menos normal. Isso é interessante, com o futuro, porque nós não estávamos a conseguir planear nada. Justamente, e a resposta mais consensual entre toda a gente é não, planos agora só de 15 em 15 dias, não só é o período em que você vírus, portanto vamos todos caminhando
faço, mas como as coisas mudam tanto e estão tão definidas, que de facto não vale muito a pena, quer dizer, podemos fazer se essa sensação de controle nos der alguma segurança e se nos permitir estar mais confortáveis e mais seguros, não é? Tudo bem, cada um tem as suas estratégias e está tudo ok. Mas de facto, em última instância, acaba por ser, quem é que diria que nós, quer dizer, no início do ano, quem é que diria que nós estaríamos aqui? Ninguém, não é? Ninguém. E eu reclamava de 2019. Olha, mal sabias tu. O que é que te esperava? Também eu. Mas se pudermos voltar para 2019, seria incrível. A minha mãe sempre disse que os anos bissextos traziam muito azar. E este é um ano bissexto, de facto, está-se a confirmar. Mas sim, essa perspectiva de futuro faz-te ter assim uma ilusão de controle da tua vida que perdemos completamente. Nós não sabíamos quando é que íamos sair de casa, não sabíamos quando é que íamos voltar a abraçar as pessoas de quem gostávamos. E isso acho que foi a coisa que ainda não sabemos, é verdade, é verdade. Estamos assim aos poucos a tentar encontrar umas estratégias para conviver com menos fisicalidade, mas eu acho que uma coisa que me provocou bastante ansiedade foi um bocado essa ideia de não conseguir pensar nas férias, de não conseguir pensar um bocado, sim, porque tu alimentas-te um bocado disso, não é? O teu presente alimenta-se um bocado da expectativa, que também é uma noção de tempo interessante. Eu até acho que quase prefiro a expectativa das férias do que as férias propriamente. Claro. É tudo melhor na nossa cabeça. Sim, e é tipo a preparação e a antecipação é super divertida e depois mal chegas ao destino, começas a contar os dias até as férias acabarem. Sou uma pessoa muito neurótica com estas coisas. Mas sim, mas agora já me está a saber bem imaginar que talvez possa vir a fazer férias. O mais provável, no caso, é ficar a vida toda de férias, se puder. Mas isso para ti é super angustiante, porque não podes dar concertos. Sim, e sendo eu, não sei se sabes ou não, mas sou um grande control freak e tenho normalmente a minha vida profissional quase sempre programada a 1 ano e meio, 2 anos, ou seja, neste momento eu comecei a cancelar coisas em fevereiro, creio eu, e já estou com tudo cancelado até novembro, neste momento. E acho que isto deve estar a acontecer a quase todos os músicos e a quase todas as pessoas que têm de público. E imagino que as séries e talvez o teatro de alguma maneira o cinema talvez possam voltar ainda durante o verão, os teatros talvez voltem em setembro, mas acho que tudo o resto, de uma maneira geral, acho que vai estar cancelado durante muito tempo. E isso, eu acho que isso foi a coisa que mais me angustiou, foi de repente perceber que todas estas coisas estavam canceladas e sem qualquer controle da minha parte e sem qualquer noção de quando é que essas coisas voltam. Curiosamente, por outro lado, como sou mesmo freak, estou a sair do desconfinamento com uma série de projetos que estavam a andar antes disto acontecer e que eu decidi no momento de olhar para o abismo e dar 2 passos em frente, continuar com eles, sendo eles um deles é um estúdio, o outro é uma loja online e o outro é uma loja física. Ou seja, não sei, acho que de repente a minha reação a isto tudo foi tentar encontrar coisas que eu conseguisse controlar, mesmo que fossem coisas mais ou menos suicidas. Vivemos, pelo menos familiar. Mas pelo menos tenho algum controle sobre como é que a queda pode acontecer. Claro. Assim, alguma coisa desse género. Ou como é que se pode atenuar essa queda, não sei. Isto volta um bocadinho à pergunta que iniciou esta conversa, que é, estamos todos a tentar navegar isto da melhor forma possível e a enfrentar os nossos próprios fantasmas, não é? Porque agora estão aqui ao nosso lado, porque estamos cá todos. Se isto nos trouxe uma apreciação diferente pelo tempo, porque também estamos mais confrontados com a nossa finitude, não é? Nem que seja a finitude dos nossos projetos, a finitude dos nossos hábitos, da nossa vida, pronto, na sua grande acessão. E se isto nos traz aquela coisa de,
relembra-nos que isto não é eterno, que nada é estático e que se calhar está na altura de dar, de Uma volta arriscar. grande. Eu dou este, é um exemplo muito, muito palermo, desculpem, mas eu acho que ainda assim é um bom exemplo. Eu tenho um amigo que durante muito tempo, sempre que alguém lhe oferecia uma espécie de, uma daquelas delicatessen gastronómicas, ele guardava aquilo para sempre, até chegar ao ponto de tirar a validade. Claro. E houve um dia qualquer que ele teve uma epifania e foi, não, isto tem que parar na minha vida, porque o tempo passa efetivamente e nós não usufruímos dele e portanto, bora lá, então a partir de agora sempre que recebo alguma coisa como tudo não. Roupa também, roupa. Pronto, exato. Eu lembro que a minha avó escondia cuecas novas e dizia assim, nunca se sabe o que é que pode acontecer. Eu ficava assim, não sei do que é que ela estava a falar, mas pronto, ela estava com as cuecas guardadas no armário. É muito bom. Mas isso é verdade, mas eu acho que é assim, nós temos uma ideia muito romântica, nós passamos por estas experiências e pensamos, isto a seguir nós vamos, olha, eu vou sair a correr e vou abraçar as pessoas e nunca mais vou adiar encontros e nunca mais vou não sei quê, porque depois acontece outra destas ou depois alguém fica doente. Isto é muito romântico e bonito enquanto tu estás no confinamento a fantasiar com um regresso assim épico à normalidade que não vai acontecer, ou seja, vai acontecer. Né? Já começou a está a acontecer, exato, está assim a acontecer devagarinho e tu como ser humano que és, rapidamente te adaptas a essa, sem te aperceberes quase e rapidamente incorres nos mesmos erros. Repara, eu gosto muito de sair, sempre gostei muito e fui sempre muito borgueira e de ir copos e não sei o quê, mas também me cortava muitas vezes, porque me causava alguma ansiedade, às vezes muita solicitação e então quero só ficar no sofá hoje. Esta pandemia retirou-me qualquer tipo de desculpa, não precisa de arranjar desculpas para nada porque não havia ninguém a encontrar-se. Cuecas o dia todo, força. Claro, sim, e pronto, e era assim, foi um momento em que tu não tinhas mesmo solicitação, não tinhas ansiedade, não tinhas FOMO, não tinhas fear of missing out, ainda por cima eu sendo mãe estava a sentir que o mundo continuava a girar e de repente parece que o mundo parou e o meu mundo também estava parado, os tempos encontraram-se. Todos estavam de licença maternidade contigo. Todos, de repente, o mundo todo, né? O mundo todo de licença maternidade em pijama, pronto, parecia que estávamos todos no mesmo barco. E ficou aquela sensação um bocado de comunidade e de amor pelos outros e de etc. Só que isso, lá está, nós rapidamente eu vou ficar outra vez com vontade de ficar no sofá e de começar a inventar desculpas para não ir a sítios. Nós somos assim, acho que o ser humano é assim. Acho que é fixe continuarmos a fantasiar que vamos ser pessoas melhores a seguir, mas é muito confortável voltarmos ao ponto de partida. Acho que sim. Eu acho que vai sempre acontecer alguma coisa e eu acho que aquilo que vai acontecer ainda não é previsível. Nós não sabemos que raio de impacto é que isto vai ter. Nós passamos 2 meses trancados em casa, nós não vimos pessoas, há aquelas pessoas que achavam que eram antissociais, ao fim de uma semana já estavam a ficar loucas, precisavam de ver. Sim, é verdade. Porque, nós podemos ser antissociais à vontade e adorar estar em casa, mas nós saímos voluntários. Temos opção, claro. Temos opção. Não é? Vamos à rua e podemos não falar com elas ou maltratá-las, mas vemos pessoas e está tudo. Sim. Vamos gerindo essas coisas. E isto agora assim, de repente, eu acho que é tudo muito. Nós só vamos, na minha opinião, óbvio, nós só vamos poder analisar isto muito mais lá para a frente. Vamos poder olhar para trás. Mas posto isto, eu acho que eu sou uma pessoa muito obcecada com a morte dos meus, a minha morte sempre desde miúda. Posto isto, acho que o medo da morte é um ótimo motor, pandemias à parte, é um ótimo motor para tu aproveitares a vida, tipo, em coisas, sei lá, perdi pouco tempo em empregos de merda, em relações de merda, por ter um bocado a noção de que a vida tinha que andar para a frente de alguma forma. Portanto, acho que apesar de provocar muita angústia, acho que dá uma boa noção. Sim, um bom kick, não é? Um kick para aproveitares o tempo, sendo que não sei, Ana, por acaso não sei, acho que não. Acho que não, acho que é o que tu dizias há bocado, eu acho que foi muito pouco tempo, acho que mesmo eu agora, não é, já quase não me lembro, houve uma data de coisas que pensei, acho que há uma data de coisas em que estou melhor, acho que pelo menos aprendi durante este tempo, mas acho que não é o suficiente
para nós mudarmos assim tanto, sabes? Acho que se isto Não, tivesse não, acontecido durante sim, meio isto ano eu acho ou que durante... não. Isto eu acho que não é suficiente. Eu estou a dizer o medo Porque da acho que morte em geral. Isto acho que sim, não é sim, 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 suficiente. Sim, sim. sim. Não, já começou Mas errado. diz, As desculpa. pessoas encheram as praias, foram fazer fila na Zara, tipo, tudo errado. Mas isso Mas, Pois. mas sabes o que é? Mas eu acho que essa parte da praia, por exemplo, eu no sábado de manhã fui à praia. Fui cedo e na hora que saí, a maré estava a subir e eu reparei que estava cada vez menos espaço de areia Areia. e estava cada vez mais gente a chegar. o rato E, não não- era equilibrado. e esta ideia de que as pessoas se vão autogerir nas suas idas à praia ou no que quer que seja, é um bocadinho, é um bocadinho utópico, no sentido em que há muitas coisas, por exemplo, que tu não controlas, como a subida da maré, e que provoca que num espaço de areal onde de repente as pessoas estavam à vontade, 2 horas depois e com mais, se calhar, 30 ou 40% de pessoas a chegar, aquele espaço tornou-se impossível. E isso, por Claro. exemplo, é o que nós não vimos sobre as fotografias do último fim de semana, Pois. e que justificam se calhar um bocado, o que não quer dizer que não haja se calhar 30% das pessoas que não devia, ou 40% que não devia ter efetivamente tido, mas se calhar havia ali uns 20 ou 30% que também sabiam mais ou menos o que é que o que estavam a fazer, mas depois é complicado de gerir, porque já não consegues sair da praia, porque entretanto o trânsito já está bloqueado e essas coisas acontecem. Portanto, eu acho que nesta fase ainda deveria haver, honestamente, algum tipo de controle, algum tipo de limitação mesmo no acesso às praias, e que não é nada complicado de fazer. Passam 80 carros ou 100 carros para cada cortada, se fores, por exemplo, à Caparica, e a Claro. questão já está resolvida. Portanto, eu acho que neste momento também, já que passámos todos, portanto, é isto que eu É penso só mais muitas um vezes. pouquinho, né? Fizemos um esforço tão grande para tanta coisa que neste momento, se as coisas começarem a correr mal outra vez, e por de repente haver algum relaxamento naquilo que nós podemos fazer para que esta pandemia não volte, eu acho que é mesmo morrer na praia. É um bocado Pois é. estúpido. Literalmente, para Nintendo. Literalmente, sim. Pois é. Pois é. Morrer na Se calhar, praia. espero Morrer que na não tenha- Caparica. a morrer na Caparica. Ninguém merece. Dava uma música. Dava uma Mas música. olha, ainda assim, dentro do género, eu preferia morrer na praia do que morrer em muitos outros sítios. Uma coisa mais romântica. O que vocês acham? Eu tô, tipo, o tempo, como eu disse, é muito amplo. Tem o tempo que nós falamos, esse tempo perdido, e tem o tempo da idade, que eu tô sempre batendo nisso, que eu acho muito curioso. Curioso é a palavra da Cláudia, não podia ter usado, que ela adora falar curioso. Ah, é que eu acho que nós agora, a nossa idade, 40 e tantos, entre 40 e 50, eu acho que nós é que vamos fazer toda a diferença disso, de consciência, de tudo, por mais que sejamos inconsequentes ou não. Eu acho que nessa nossa meia-idade é que está uma bolha muito grande de mentes pensantes e pessoas que conseguem agir. Porque o problema dessa pandemia era, nós tínhamos que cuidar dos mais velhos, os mais novos não são um grupo de risco, e nós aqui, nesse meio, é que tínhamos que fazer alguma coisa. E se calhar que seremos nós a mudar isso tudo, ou não? Será que estamos na idade da mudança da consciência? De tomar conta. Não sei, acho Isso que a maior sim. parte de nós que tem esta idade, e tu, Ana, de uma maneira diferente, mas acho que és um bocadinho mais nova que, aliás, és bastante mais nova que eu vou fazer 50 anos este ano. E se calhar vou Mas ter que cancelar estás também. ótimo. Obrigado. aceito sou de bom grado tão os mais nova, elogios, pouquinho. porque É hoje em verdade. dia tem que se aceitar, porque não se vê assim tanta gente. Estou a brincar. Não, mas é isso, acho que estamos todos a lidar com, por exemplo, a minha profissão nos últimos 10 anos mudou mais, e a tua provavelmente também de muitas maneiras, Ana, era isto que eu queria dizer, do que mudou nos 20 anos anteriores. E há todo um processo de adaptação, e eu conheço muitos colegas meus, talvez a geração acima não soube de todo adaptar-se, creio eu, e está a ser um desastre de muitas maneiras.
para muitos. A minha também acho que se adaptou mais ou menos, alguns conseguiram adaptar-se, outros nem por isso, e acho que há um hiato até de repente a geração dos 16 aos 20 entrar com tudo e com todas as alterações e com toda a justiça, obviamente, é o que a juventude deve fazer, é o que a juventude deve sempre de algum modo questionar e pôr o pé na porta e forçar as coisas, mas acho que depois acho que esta geração de que vocês falam aqui, dos 30 aos 50 anos, está de muitas maneiras muito perdida e se calhar muito mais perdida do que a geração até aos 20, porque acho que foram muitas alterações, muitas alterações de modelos de negócio para ser um bocado mais pragmático, de modo como as coisas aconteciam. É tecnológico, nós não fizemos a escola com a internet. Claro, é isso. Não há isso. Nós apanhámos essas transições todas. Uma geração que ainda teve o telefone, que tinha os impulsos, discar e tudo mais, e de repente passamos para isto, em que estamos aqui como os Jetsons no computador a falar. Exato, é verdade. Quer dizer, isto é meio esquizofrénico. Quando se estudarem a nós, vão dizer, pá, coitados daqueles que apanharam com Pois é. Pois. Sim, e acho que sim, vocês têm razão, Paulo explicou isso muito bem. Acho que nós temos um pé na geração dos nossos pais e um pé na geração dos 16, 17, 20 anos, porque o que eu sinto é que também estou a aprender com esses. Claro. Sou eu, porque há pessoas que têm aquela arrogância de os putos não sabem nada e no nosso tempo é que era bom e brincava-se na rua e não sei o quê. Pá, não tenho nada desse discurso. Acho que os miúdos vieram... Epá, há miúdos que são miúdos e que são parvos como nós éramos parvos com a idade deles e que são às vezes um bocado... Faz parte, né? Faz parte, ainda bem que o são, estão na idade de ser, mas depois também eu vejo que há uma geração, os chamados millennials, não é? Que também trouxeram para a discussão uma série de coisas que nós tínhamos como garantidas, questões de igualdade de género, tudo isso, coisas que muita gente diz tipo, ai, que exagero e que histéricos e não sei o quê, mas que deram matéria para discussão e para questionarmos até os nossos comportamentos e a forma como fomos coniventes muito com machismo, com situações de assédio, que nós não tínhamos que ter passado por elas e achávamos que fazia parte da vida, pronto, etc. Isto só por se dizer e questões de ecologia também, são miúdos super, irrita muito que as pessoas se irritem com a Greta Thunberg, porque acho que, pá, é muito fixe, meu, uma miúda com aquela idade estar a correr o mundo com aquela mensagem, não há como pegar, pá, pronto, a miúda tem lá a sua cena, acho ótimo, acho que temos que ter um bocado menos arrogância, a nossa geração tende a ser arrogante porque é insegura, por causa disto que o Paulo estava a dizer, porque nós não pertencemos bem à geração dos nossos pais, nem bem à geração desses miúdos de agora, que terão idade para ser nossos filhos já, e isso deixa-nos inseguros, pá, acho que sim. Claro. Portanto, acho que não está nada em nós, de salvação de nada. E a juventude é sempre fruto do meio em que habita. Nós todos crescemos a ler livros, a ouvir discos até ao fim, a ter tempo para as coisas. Nunca crescemos com 20 ecrãs ou com 3 ecrãs ao mesmo tempo numa sala, enquanto o pai vê televisão, há mais 3 ecrãs a funcionar, e com toda a informação e com toda a velocidade com que tu tens que te adaptar. Eu não sei, eu acho que se calhar essa geração ainda vai ter que se adaptar mais depressa a muito mais coisas e é por isso que às vezes parece que lhe falta alguma profundidade e parece que lhe falta algum alicerce mais profundo porque são obrigados a muito depressa a ver muitas coisas, a ouvir muitas coisas Só que também, os nossos pais também diziam isso de nós, não é? Sim, claro. Vamos voltar aqui a falar de novo entre tempo de envelhecer, tempo passar, que eu gosto muito desse tema. E vocês acham que esse envelhecer, esse passar o tempo, está sendo uma descoberta super profunda e bonita ou está sendo uma chatice? Isso eu pergunto porque eu estava até a ler a biografia de Rita Lee agora, estou quase no fim, e ela teve uma vida super louca e
muitas drogas, álcool, viajou o mundo todo. E agora ela diz, eu quero ser velha, eu quero ficar velha. Tipo, eu tô farta de ser jovem, eu quero colocar aquela roupinha mesmo, sabe? Tipo, não quero viajar, tipo, dói as minhas costas, eu quero ficar na minha casa com meu colchão. E para vocês, como é que tá, tipo, como é chegar assim à nossa idade, não somos nada velhas, eu me sinto uma criança, às vezes eu tenho até vergonha da forma que eu me visto, que eu tipo de meio É mesmo. E como é que vocês sentem isso? Acham uma descoberta maravilhosa, tá mais velho ou tipo, chatice total? Eu sempre me vestia a velho, portanto agora... Agora está adequado. Não, mas já desta volta. Já dei a volta. Não, eu por acaso, eu quero ser velho. Acho que gostava de experienciar isso. Acho que deve ser muito fixe e interessante de muitas maneiras. Mas confesso, por outro lado, eu raramente acordo a sentir-me com a idade que tenho. Eu normalmente sinto-me tipo com uns 10 ou 15 anos a menos, acho eu. E nos dias em que eu acordo com 49 anos, custa-me um bocado ter 49 anos. São poucos. Epá, então é isto que é ter 49 anos. E o que é isso? Que tipo de dias são esses? Sei lá, dias em que estás mais cansado, quando estás assim numa sequência de trabalho um bocado malucas e estás cansado e não estás a conseguir focar Já não é tão rápido. E fazer as coisas, raciocinar ou fazer as coisas tão depressa quanto fazias quando sentes cansaço físico, que é uma cena que eu quase nunca senti. No final de um concerto estou 5 minutos cansado e depois estou ótimo, estou pronto para tudo e às vezes quando estás um bocadinho mais doente ou tens uma sequência de vários espetáculos ao mesmo tempo, se calhar há ali algum momento em que te sentes assim, epá, é isto dos 49 anos. Ou seja, é um bocado por aí, mas em geral eu acho que consigo viver bem com isso e acho que sempre gostei imenso de viver todas as idades, ou acho que fui sempre vivendo todas as idades ao máximo, creio eu. Eu lembrei agora só uma parte que minha mãe disse, que minha mãe estava a experimentar roupa comigo. Aí olhou, fez, minha filha, eu pareço jovem com essa roupa. Aí eu fiz, quando a pessoa pergunta isso, é que tá velha. Pois é, isso é bem pensado. Pois eu tenho sempre um bocado de ser assim uma velha gaiteira. Mas o que quer dizer que, pronto, que de facto devo ser velha já, para pensar nisto. Eu acho que custa-me um pouco. Eu sei que depois em retrospectiva, assim como o Paulo dizia, também tenho gozado todas as idades da forma, pronto, olha, como calhou vivê-las. Se calhar vivi os meus 30 aos 20 e os meus 20 aos 30, mas a ordem dos fatores aí. Sim, exato. Mas agora, pronto, de facto estou numa fase em que sinto também fisicamente, dei-me as costas, tenho cabelos brancos, essa parte é chata, não há como aceitar, sim, porque na tua cabeça, eu acho que nunca vais, quando dizem assim, velhos que olham para as novas ou velhas que olham para os novos e pensam assim, na tua cabeça tu não és um velho, não é? Tu vais sempre gostar da frescura da juventude e na tua cabeça vais ser sempre a mesma pessoa, não é? A Rita Lee teve uma vida tão frita que é natural que ela queira descansar e reformar-se e gozar bem a reforma dessa vida frita, mas nós temos vidas que eram um bocado mais convencionais, apesar de, vou dizer, intensas e bem vividas. Acho que há coisas que são definitivamente chatas, pronto, chatas de teres que tratar de coisas... Burocracia, insuportável. Dores, responsabilidades, cabelos brancos, rugas... É mais o chato. Físico, não é? Porque a cabeça parece estar... O problema é esse. O problema é que não está sintonizado. E eu digo isto e a minha mãe diz o mesmo, tem 78 anos, percebes? Não está sintonizado, nunca vai estar. E é muito difícil. Tu podes sentir algum conforto, podes sentir algum conforto em, por exemplo,
estás melhor na tua pele, estás-te um bocado mais a borrifar para o que as pessoas pensam, isso é fixe, que venha com a idade, sim, tens mais calma, degustas melhor certas coisas, dás mais valor a certas coisas, ok, tudo bem. Mas, se eu estivesse ainda nos 30, estava mais fixe. Se tivesse fisicamente igual a quando tinha 30, estava fixe. Mas é isso, eu acho que não se pode ter tudo, não? Ou pelo menos acho que há um ponto, se calhar, onde deixas de ter tudo, porque efetivamente o que eu acho mais fixe no passar do tempo é eu realmente, em relação a mim mesmo, eu acho que sou uma pessoa mais interessante agora do que era há 5 anos atrás e do que era há 10 e seguramente do que era há 20. E isso é fixe, enquanto for possível manter um bocadinho esse equilíbrio entre as duas coisas. Eu confesso que honestamente, se agora de repente precisasse de voltar aos 20, se me dissessem assim, olha, podes voltar a ter o teu corpo de 20 anos, mas também vais ter que ter a cabeça de 20 anos. Não, pois. Não. Eu acho que não estava disposto a passar outra vez por isto tudo. Não. É muita informação que não precisava ser, não. Não, tipo, está bom. Estamos aqui, mas não quero. Mas Sim. o engraçado é olhar às vezes para umas fotos e eu dizer assim, meu Deus, que horror! Aí eu espero que todo mundo tivesse sido feio como eu era quando eu tinha 20 anos, que era aquilo, né? Mas todo mundo era moda, era igual. Daqui a pouco. Mas tipo, meu Deus, que pavor. Não dá, mas pronto. Acho que só vais conseguir, agora só para quando tiveres 60 é que vais dizer que todas as velhas dizem que eu era tão linda quando era jovem. É isso. Olha, não era necessariamente linda, mas era jovem, pronto. Há outras coisas curiosas no passar do tempo, não só do nosso, mas dos outros, né? Que estamos todos a passar ao mesmo tempo, na realidade, em momentos diferentes. Mas, por exemplo, os meus pais são de uma aldeia muito pequenina na Serra da Estrela. E eu lembro-me na altura, como eu era da cidade, aquilo era tudo muito, pronto, era muito complicado. Eu lembro-me que as senhoras mais velhinhas diziam, não podes andar na rua, não podes falar com os rapazes, não podia fazer nada, basicamente. Podia comer e ir para casa. E a mais velha, sei lá, isto já mas mais velha, mas só para aí há 3 ou 4 anos atrás, é que já era daquela, ainda bem que tu és assim, tu não te cases nunca, mantém-te assim, fica assim, de repente dá a volta, tudo aquilo que era proibido, tudo aquilo que era muito mal visto na altura, hoje em dia elas também já envelheceram, a vida já passou por elas e de facto também acho que já perceberam que há tanta coisa que se perde, é a tal história do prazo, claro. Há tanta coisa que não se faz, se vai guardando e depois de repente passou o tempo. E então é giro também ver como a perspectiva dos outros, não é? Às vezes parece que isto só nos está a acontecer a nós, mas não, estamos todos... Não, claro. Todos. É claro que, pronto, é difícil. Eu tenho colegas, trabalhando num meio criativo, tenho colegas de 23 anos, que eu penso que de facto agora poderiam ser meus filhos, e eles já têm estas questões todas existenciais que nós também temos, mas, ok, com umas variantes, mas faz parte, é humano, não é? Claro, também as tinha, com a idade deles, acho que sim. Tinha, eu acho que eu não tinha muito, não. Não tinhas? Eu parece sempre tive um bocado, mas sim, há quem não tivesse, sim. Claro. Não, mas havia quem passasse assim por isto até com muito mais leveza. Eu por acaso sempre pensei, acho que desde pequenina mesmo que pensava nestas questões, mas também acho interessante que depois chegues a velho e crias um bocado a narrativa que te apetecer para a tua vida, que é, algumas pessoas ficam muito mais flexíveis, acho que era isso que querias dizer mais ou menos, Cláudia, que é do género, se calhar uma pessoa que foi uma mãe castradora vai ser uma avó maluca e permissiva porque entretanto se apercebeu, lá está, das coisas que não fez e que podia ter feito enquanto era jovem. Até digo mais, aquelas pessoas que dizem aquela frase sinistra de no tempo do Salazar é que era bom, são pessoas que não se lembram do sofrimento que passaram e das limitações que tinham nesse tempo, mas que se lembram de que eram jovens nesse tempo. Pois é, isso é a única coisa que elas têm saudades, é de serem jovens, não é porque houvesse o Salazar a cada esquina, isso já não iam achar piada nenhuma na prática. Completamente. Aliás, eu acho que até excluindo estes últimos 2 meses e meio, eu sempre acho que no fundo as pessoas que dizem antigamente é que era bom ou no meu tempo é que era bom são pessoas que definitivamente não têm uma perspectiva global de tudo o que está a acontecer, porque eu acho
eu acho que de mil maneiras os nossos tempos são muito, muito melhores do que os tempos das nossas mães, das nossas avós, especialmente em relação a tanta coisa, direitos das mulheres, mil coisas em que as pessoas eram quase reféns, casavas-te e quase que a tua vida acabava e eu acho que de muitas maneiras acho que os nossos tempos, excetuando realmente esses 10 meses e meio passados agora que estão a ser terríveis, acho que os nossos tempos... Mas que também, olha, porque apesar de tudo, também a modernidade te permitiu vivê-los de uma forma mais interessante do que se não houvesse Sim. o que o teu tempo te proporcionou, não é? Mas sabes que ao mesmo tempo, por outro lado, a modernidade para mim, para o que eu faço, eu não me relaciono muito bem com ela nestes tempos. Aliás, eu fiz alguns lives em casa e fiquei os primeiros, super entusiasmado com aquilo e estava mesmo, levava 4 dias a preparar o som e as coisas para fazer uma coisa em condições e efetivamente depois chegava, fazia e ficava-me a sentir muito mal no final. Quer dizer, por um lado sentia bem porque sentia que tinha feito qualquer coisa fixe para as pessoas e que tinha dado... Epá, porque não recebia. Pois, não tinhas retorno nenhum. De volta o que eu recebo num concerto. Claro. E não estou a falar exatamente das palmas ou dessa parte de massagem ao ego, mas como é que eu tenho de sentir? Há uma troca sempre, claro. Uma troca, e para mim sempre foi, subir a um palco foi sempre uma coisa, estás a ver? Sempre foi uma coisa. As primeiras vezes quando era puto, era super nervoso e ficava super desconfortável em palco e depois, com o tempo, comecei a apreciar, mas sempre fiquei super nervoso e sempre me custou subir em cima de um palco e depois mais tarde o respeito pelo palco, o medo se calhar passou, fica sempre nervoso, essas coisas todas, mas o respeito pelo palco ficou sempre de uma maneira muito, muito forte em mim. E de repente estar a fazer isto, mas não estar a fazer num palco, não ver pessoas, foi de uma maneira inconsciente isso, e numa camada que não foi refletida, comecei-me a sentir super ansioso com isso e super mal com o facto de estar a tocar, se calhar da minha intimidade para fora, e não estou numa sala, estou na minha sala de estar. Começou-me ali ao segundo ou terceiro live, começou-me a parecer estranho. Yeah. E efetivamente deixei de fazer e comecei o mais rapidamente possível a tentar arranjar planos para voltar a uma espécie qualquer de contacto que não seja este dos lives feitos online ou Instagram ou Zoom ou o que quer que seja. E efetivamente acho que me virei se calhar para muito mais coisas físicas e reais do que propriamente para tudo o resto. Imediatas, né? Sim, acho que sim. Eu acho uma coisa que eu acho engraçado o Paulo falar, que nós decidimos não fazer lives no podcast, porque eu achava uma invasão de privacidade das pessoas terem que assistir na hora que nós quiséssemos. Eu quero que seja assim, não, por favor. Não, é agora, tem que haver um programa e um planeamento. Eu não consegui ver quase nenhum live, vi poucos. A Paula eu vi um, não conseguia porque aquilo me deixava ansiosa, do contrário, assim, mas por que eu tenho que ver agora? Eu quero ver amanhã. Calma. Não, aí também há outro lado. Eu estava do outro lado do ecrã num dos teus lives, Paulo, em dois, na realidade, o 25 de Abril e do 1º de Maio. E aquele 25 de Abril, para mim, aquele 25 de Abril eu não vivi o de 74, e este ano teve um peso tão extraordinário, porque estávamos todos confinados, e foi muito bonito assistir a muitas coisas. É Palermo, é Lamechas, é romântico, é todas essas coisas, mas foi bonito e sentiu-se. Claro. Claro que sim. E tu dizes que não tens esse retorno, eu percebo que estás a tocar para um ecrã, para um telemóvel ou computador, não interessa, mas nós do outro lado
estava ali toda a gente, sabes? E foi uma forma de não podendo estar juntos, de estarmos efetivamente juntos. Completamente. Esse tipo de energia se calhar não passa para ti, mas estávamos lá. Mas nem é Sim, é isso. verdade. Não é que não passe para mim, eu não sei explicar. Não é Não passa como queria, se no calhar. plano consciente, percebes? Porque eu sei que as pessoas, quando fiz os lives a tocar, ou quando foi esse live que adorei fazer do 25 de Abril, de passar o disco todo na íntegra das vozes do 25 de Abril, que já não ouvia, isso foi muito especial para mim também. E se calhar esse até foi um bocadinho diferente, porque para mim tocar ou pôr um disco, que é uma coisa icónica e representativa do que foi o 25 de Abril, que é um documento incrível da nossa história que se calhar muitas pessoas não conhecem, é como estar aqui a falar com vocês. É uma cena fixe, relaxada. Agora, o que é um facto é que quando fiz os lives a tocar, é uma cena estranha que não sei explicar exatamente o que é e que eu ainda não percebi o que é. Eu sei que as pessoas gostaram, eu sei que recebo montes de mensagens, recebo muito amor de volta, a dizer fixe, faz mais, adorámos, faz companhia. Recebi imensas mensagens de muitas pessoas durante este período a dizer obrigado por teres feito companhia, por coisas muito simples, às vezes que não custam nada, tipo de pôr todos os dias de manhã a foto ou a imagem da mesma janela do meu quarto. Isso para mim servia... para muitas pessoas servia como um guia, como um calendário qualquer que ajudava de alguma maneira a viver esta coisa toda. Eu não sei explicar a razão, o que eu sei é que me comecei a sentir mal a fazer os lives em casa e isso é muito estranho. Mas acho que isso também deve ter a ver com aquilo que dizias de ser a tua casa, pá. Sim, pá. Porque às vezes também, não sei, imagino-me um bocado que isto para palco requer assim uma espécie de mise-en-scène, nem que seja só na tua cabeça, não é? Claro, sim. Estás a entrar pela casa, eu acho que isto já estamos um bocado a divagar, mas acho que a cena dos lives, nesta altura em que as pessoas estavam a sentir-se sozinhas e entediadas, também passava muito por as pessoas irem tipo, ver um bocado da vida dos outros, não é? Pois sim, claro. Não deixou de ser um Big Brother. Foi, super, sim, um grande exercício de voyeurismo. Completamente, sim. Porque é por ser espontâneo, por ser em direto, por podermos ver o que é que o Paulo tem ali atrás dele. O que tem na casa dele, o que ele come, o que ele veste em casa, enfim. Claro. Mas Claro. Uma coisa interessante também agora o que eu sinto é que eu detesto repetir isso, mas não deixa de ser. Quando estamos mais maduros, começamos a dizer não. Tipo, o Paulo não sabe explicar porque ele não queria fazer. Mas não tem uma explicação, às vezes, lógica. Você pode dizer, não, quero, eu não quero. E o não é ganhar tempo, né? Claro. De certa forma. Eu acho que também, nesta fase, enquanto estávamos todos mesmo fechados em casa e confinados, ainda fui forçando e acho que é tudo válido, sabes? Acho que era fixe tudo que nos ajudasse e que ajudasse as pessoas a passar o tempo e a não ficarem malucas e a não darem com a cabeça nas paredes, porque as pessoas que passaram 2 meses e meio sozinhas também deve ter sido... Eu não sei se isso aconteceu a alguma de vocês, a mim não aconteceu, e obviamente as pessoas que têm relações que correm mal também pode ser... essas preferiam ter passado sozinhas. Super hardcore, e se fosse o meu caso eu teria preferido passar sozinho, como é óbvio, mas não foi. Mas acho que deve ser muito difícil passar por isto sozinho e deve ser muito, muito complicado tu lidares com isto sozinho ou num modo em que te é prejudicial de mais maneiras também dentro de casa. Era aquilo que nesta altura tudo é válido, não é? Que todas as pequenas coisas, por mais palermas que elas possam ser, se trouxerem algum conforto. Claro, é isso. Uma Aliás, mesmo a rotina, e voltando ao tema do tempo, é super importante para tu lidares um bocado com aquele descontrole dos dias serem muito elásticos e etc. Eu acho que isso também, com o fenómeno, por exemplo, dos lives do Bruno Nogueira, tinha muito a ver com isso. As pessoas começaram a dizer, ai meu Deus, eu agora vai chegar às 11 da noite e vão-me matar. Havia pessoas a dizer isso nas redes sociais quando aquilo acabou. Porquê? Porque a organização do tempo
é muito importante para a tua sanidade mental. Claro que sim. Super importante. Eu acho que há E era- alturas da e era- vida em e que era- tens que ser um bocado maluco e se calhar deitas-te de claro. manhã e acordas à noite, mas Uma há que coisa voltar à que eu base. li hoje também interessante é que o tempo, um dos sinônimos do tempo pode ser prioridade. Porque Uhum. você precisa definir prioridades para definir Claro. como distribui o seu tempo. Por isso também aprender a dizer não. Isso acho que é uma cena fixe da idade, o aprender a dizer não. É. Que é uma coisa que, epá, que de facto, não sei, para mim de facto foi uma aprendizagem, porque eu era assim meio molinha e fui-me tornando mais assertiva com o tempo, isso é uma cena fixe. E aí está a estabelecer as prioridades, pronto, claro. Sim. Eu vi estava assistindo um vídeo que eu achei engraçadíssimo, que ele disse assim, sabe um exemplo que eu vou dar que o tempo é prioridade? A sua casa está toda desarrumada. Aí você diz, não tenho tempo de limpar, não tenho tempo de limpar. Mas se chegar uma empresa e diz assim, eu lhe dou $100.000 para a sua casa ficar limpa, em 1 hora a casa está impecável. Claro. Nesse Claro. caso, o dinheiro. Né? Que Não, também... mas não é só uma questão monetária, há aquela coisa também de termos a casa toda desarrumada e de repente alguém diz vou aparecer, oh meu Deus, toca a esconder Claro. cadáveres debaixo da cama muito rapidamente. Sim, mas a ideia de que não tens tempo, tipo, não tenho tempo para arrumar, não tenho tempo para trabalhar, não sei o quê, também é uma ideia muito que tu não consegues agarrar muito bem, não é? Eu percebo isso porque desde que tive um filho, que é uma coisa que molda aos meus dias, eu tive que otimizar o tempo de trabalho. Tipo, 1 hora de trabalho agora não é eu estar assim a procrastinar fortemente como era de antes, não é? É tipo, estar ali mesmo bumba, Claro. cheio de método para conseguir aproveitar. Por isso essa ideia também do não ter tempo é quando a gente está a fazer aquela antecipação, estamos no sofá a pensar, ei, não vou ter tempo, não vou ter tempo. E enquanto estamos a dizer que não vamos ter tempo, já estamos a perder tempo. Claro. É sempre uma questão foi. de prioridades, não é? É sempre Claro, É isso. uma questão. e de vontade, não é? Também. E a prioridade parece que o tempo torna-se elástico, né? Porque quando você quer fazer uma coisa e vai fazer, Sim. você Faz. consegue transformá-lo. Sim. O tempo Claro. tem essa capacidade incrível. Ou corre muito rápido, porque assim, já acabou. Ou não, tipo, vamos lá e você consegue fazer coisas impossíveis. Sim. Tipo aqueles dizem que numa manhã limpei a casa toda. E uma pessoa que fogo, tive bem manhãs e não fiz nada. Mas não fazer nada também é subestimado. Eu acho que as pessoas devem. É espetacular. Não Eu fazer nada, é confesso, espetacular. eu confesso que por acaso, se calhar, a parte positiva para mim destes últimos 2 meses foi que eu realmente nos últimos anos, e porque era sempre, sofro um bocado, tu provavelmente também já sofreste disso, ou vocês se calhar já sofreram disso, um bocado o síndrome do trabalhador independente ou do artista independente que de repente, tipo, há 9 meses, numa altura em que não tens nada, aceita uma coisa que se calhar não era assim tão interessante, mas aceito, e depois de repente aparece uma coisa super interessante logo a seguir e eu vou aceitar, e depois ainda aparece outra mais interessante e eu também vou aceitar porque não vou conseguir, e de repente já estás completamente do outro lado. Eu acho que os últimos 10 anos, passei os últimos 10 anos sempre em overworking e a fazer muito mais coisas do que aquelas que às vezes me davam prazer fazer. Então acho que essa parte de alguma maneira me soube bem, habitar a minha casa, viver a minha casa, viver rotinas de casa. Sem dúvida. Acho que isso foi fixe, tendo, obviamente, com todo o lado mau que vem agarrado a isso, e fiquei um bocadinho triste. Se calhar do outro lado o que mais me entristeceu é perceber que é muita gente e que numa fatia da sociedade ainda há esta ideia da arte que vive à custa do Estado, ou dos artistas que são preguiçosos, não querem trabalhar, ou disto e daquilo. E isso deixou-me muito triste, por um lado perceber que do lado governamental não houve, não há e não se prevê que haja uma empatia com uma fatia da sociedade que está completamente estrangulada, e eu felizmente neste momento não faço parte dela porque não faço, mas conheço muitas pessoas que fazem, e por outro lado também perceber que ainda há um bocadinho esta ideia que é um bocadinho retrógrada e do século passado, que os artistas
esta classe e técnicos, e quando falo artistas, cada artista tem sempre uma série de técnicos e pessoas associadas a ele e que são provavelmente a classe que mais teve que se adaptar nos últimos 20 anos e que mais que se adaptou e se calhar muitas vezes essa adaptação implicava trabalhar muito mais do que se trabalhava antes e que é uma classe que tem vindo nos últimos 10 a 15 anos também a ter que trabalhar mais para ganhar muito menos. Isso é uma coisa que realmente acho que a maior parte das pessoas não tem essa percepção e do lado do Estado também. Honestamente, acho que houve muita coisa que foi bem feita e que foi bem gerida durante esta crise, mas essa não. Esta não foi, de muitas maneiras, não foi efetivamente uma delas. É verdade. É verdade. Sem dúvida. Sim, isso deixa-me bastante triste, porque acho que isso é uma questão exclusivamente portuguesa. Acho que a nós portugueses tocou de uma maneira muito, muito, muito agressiva que noutros países não tocou. Noutros países... Sim, para já foi o primeiro setor a ir abaixo logo. Claro, e vai ser provavelmente vai ser o último a reerguer-se. O último a reerguer-se. Sim, até o final do ano não tem nada, né? Tipo, nada de dimensão. A cultura da cultura é que na realidade os agentes da cultura, os criativos, os artistas, etc., são eles que, e falando de tempo também, são eles que lançam para o futuro, não é? São todas as coisas novas que estão a ser criadas, é aquilo que nos está a empurrar para a frente. No sentido literal, até nesta coisa de há aquele hashtag e o que é que teria sido se não tivesse havido cultura, não é? Se neste período de isolamento, se nós não tivéssemos acesso às músicas, aos filmes, às fotografias, a tudo. Mas depois ninguém se apercebe de que isso é trabalho, ou seja, foram lá avidamente à procura de formas para ocupar o seu tempo, lá está. E depois não percebem, e além de não perceberem que isso é trabalho, isto depois teve um efeito que talvez seja pernicioso, que é o facto de, por exemplo, haver músicos como o Paulo a fazer lives a troco de nada, não é? Liberaliza a coisa. Sim, alimenta um bocado. Eu acho muito bem que se faça, obviamente, e num primeiro momento até foi uma coisa boa para todos nós, para os músicos, para as pessoas e para essa onda de solidariedade e etc. Mas depois dá-te um bocado aquela sensação que as pessoas também têm com os jornais, que é, parem, se lembram que alguém está a trabalhar por trás daquilo, acham que a pessoa está a fazer uma coisa que lhes apetece, acham que as notícias aparecem na internet por obra do Espírito Santo. Sim, estás a ver, é uma cena, tipo, as pessoas não querem pagar para ver filmes, não querem pagar para ouvir música, mas depois, tipo, se essas coisas desaparecerem e elas estiverem confinadas em casa, elas enlouquecem, não é? Eu fico dizendo assim, vamos dar um donativo para o artista. E os donativos, mas ele não precisa de donativo, ele é pago pelo trabalho, não é donativo. Claro, até se chegou a usar a palavra gorjeta. Tipo, horrível, eu fiquei chocada. Como assim? Sim, donativo? Não é donativo, não, e uma coisa numa perspectiva de tão arrogante, não é? Tão superior, eu vou-te dar um donativo, tu estiveste aqui e eu agora vou jogar umas notinhas e... Bota o chapéu! Sim. O cestinho no final da missa. Sim, exato. Insano. Sim. Nesse sentido foram tempos bem tristes, mas em que, olha, pode ser que esta discussão também resolva problemas anteriores à pandemia no que toca às formas dos músicos ganharem dinheiro, por exemplo. Sim, vai haver um momento e vai ter que existir de uma reinvenção e que seja o princípio de qualquer coisa, mesmo muito pequeno, mas tem que ser. Não há tem que se perceber que tem que haver planos B para as coisas, não é? De repente isto mudou tudo e tu percebes que é falível e tem que se pensar em planos B para todos os setores. Pronto. Sim, sim. Eu temo é que se não se arranjar um plano B nos próximos 3 meses, durante este verão, eu temo que quando voltarmos em setembro ou em outubro, que a maior parte dos atores, dos músicos, de todas as pessoas que trabalham na indústria cultural em Portugal, se calhar, quando isto acabar, quando chegarem a setembro, já não são atores, já nem são músicos, vão ser outra coisa qualquer, se calhar para o resto da vida. E custa-me também pensar que aqueles que estavam a começar e que aqueles que não têm sequer suporte nenhum para aguentar uma semana ou duas, que nem sequer cheguem a tentar, ou seja, custa-me que se calhar se perca aqui uma grande fatia
de criatividade e talento que talvez nunca mais volte a ser agarrada, porque Por outro Porque lado, entretanto a vida aconteceu e as pessoas têm que pagar as contas e foram expulsas de casa ou não têm dinheiro para pagar a luz Claro. e Agora isso é é que me aquele preocupa ditado que bastante. é dar tempo ao tempo e dentro do que podemos fazer, ajudarmos, né? Tipo, nas pequenas iniciativas e ajudar os artistas, e pelo menos da minha parte é o que eu tento fazer, tipo, Sim, tenta ficar procurando o que é que a claro. gente pode ajudar de alguma forma, tipo, Eu acho que o que é realmente importante é qualquer esforço que se faça neste momento para que o governo perceba que há muita gente em risco. Acho que isso Claro. é o mais grave e é o mais... E para mim é mais incompreensível, urgente, assim. honestamente. É incompreensível. É isso. Bem, olha, como sempre, eu sou a mulher do tempo. Quase, Vens quase. pôr ordem nisto? Tipo, eu tenho que pôr ordem aqui. E assim, como eu disse, estávamos aqui a conversar e foi ótimo, foi fantástico. E falamos sobre idade, vida, tempo, arrumação de casa, choro de bebê e de cães, tipo, um pouquinho de cada coisa. E muito rapidamente, era isso, agradecer a vocês por terem aceito o convite, foi muito bom. Obrigada, foi muito E fixe. foi Obrigado bem também. recebido. E pronto, Estás a ver, se não fosse o confinamento, se calhar vocês iam dizer assim: Ana e Paulo, querem vir não sei onde, gravar um podcast, nós íamos dizer: eu não tenho tempo. Exato. É verdade. é É verdade. verdade, claro que sim. Claro que sim. e No também conforto do lar. importantes, apesar de tudo isto. É conheci-vos, foi ótimo. Estive com o Paulo, que já não estou com ela há imenso Olha, tempo. que bom, que bom. Acho que Ótimo. sim. E, na verdade, para a gente também temos conhecido muita gente interessante. O projeto nasceu já desde o ano passado, de uma forma assim, tipo, queremos fazer o que gostamos com pessoas que gostamos, com a curadoria Fixe. muito refinada, porque eu acho que sim. E pronto, e ficamos muito felizes quando aceitam o nosso convite, nós. Boa. Olha, Fixe. muito obrigada. Obrigada. Olha, E agora muita aproveitem o sorte resto para do isso tempo. também. Obrigado, vocês também. Beijinhos, então. Tchau, Até já. beijinhos. Obrigada. Beijinhos, Tchau. beijinhos. Tchau, Fiquem tchau. bem. Tchau, Tchau, tchau.